Olá, minha gente! Você que gosta do nosso canal aqui, diz aí, Júlio, estamos com um convidado de honra hoje, Fábio Nemer. Fábio Nemer, deixa eu ler o currículo do homem aqui, senão eu vou tropeçar porque é difícil, tá bom? Estuda neurociência do comportamento humano há 30 anos, pós-graduando em neuroaprendizagem, especialista em linguagem não verbal. Se você nos acompanha aqui, é a segunda entrevista que a gente faz com o Fábio Nemer. Entra no canal aí que você vai ver uma entrevista sensacional, onde a gente coloca aqui na televisão, projeta várias celebridades e ele faz uma análise não verbal pela expressão facial de cada personagem. É muito bom, vale a pena você ver, tá? Mas vamos lá, Fábio. Primeiro explica para mim o que significa isso. Neurociência do comportamento humano, o que quer dizer neuroaprendizagem e linguagem não verbal. Para depois a gente aqui, ó, vamos falar do Cid Moreira, acabou de falecer. Nós vamos ver uma entrevista, um depoimento dele, né, uma declaração oficial de um processo que o Brizola fez com a Rede Globo e ele vai fazer a análise não verbal do Cid Moreira, tá bom? Primeiro explica pra gente aqui, pro nosso seguidor aqui, entender toda essa tua especialidade. Por favor, Fábio. Vamos lá. Eu tô com vontade de coçar a orelha aqui e eu vou pro terceiro item, que é a linguagem não verbal, onde já existe um monte de mito, como, por exemplo, coçou a orelha, tá mentindo. Aí eu tava com coceira na orelha, mas aconteceu no meu cérebro um processo cognitivo. Ou seja, tudo que acontece no cérebro, seja raciocínio, tudo que vem dos 5 sentidos, ou até alguma mudança aqui na minha circulação, não sei qual foi, que gerou a coceira, gerou um movimento. Então, um pensamento gera um movimento, mas um processamento do cérebro gera movimentos, pelo menos dos olhos, mesmo que praticamente imperceptíveis. Mas quando a gente chega na linguagem não verbal, ela vem realmente dos pensamentos, das emoções e dos sentimentos. É impossível pensar e não se mover. Mesmo de olhos fechados, seus olhos vão se mover. E os olhos, em primeiro lugar, são os que mais se movem com cada processo do cérebro, consciente ou inconsciente, mesmo que você não deixe de ver alguma coisa. Você olhando para as coisas, olhando para as pessoas, seus olhos têm micromovimentos relacionados a esses processamentos. E a diferença está, eu posso estar movendo os olhos agora, olhando para você que está assistindo, olhando para o Júlio, interagindo. Mas quando o Júlio começar a falar, eu posso ficar em silêncio e daqui a pouco meus olhos pararem de se mover ou moverem de uma maneira que não esteja sincronizada com o que o Júlio está falando. Então, a linguagem não verbal, ela é expressada quando a gente fala, e quando a gente chama de linguagem expressiva. E o Júlio que me ouve falar, você que me ouve, cada vez que você pensa, cada vez que o Júlio se mexe ali, ele está pensando, mesmo que ele não saiba em quê. É a linguagem reflexiva. O movimento dele ali agora caracteriza que ele está atento ao que eu estou falando. Agora, se ele olhar para o celular, não é só olhar. O pensamento dele vai pensar no WhatsApp e as emoções vão mudar e ele vai me denunciar pelo movimento, pela linguagem não verbal. Eu acho que eu consigo... neuroaprendizagem. Eu estou andando pela rua. É todo esse processo onde no final vem a linguagem não verbal. Eu estou andando pela rua e vejo um buraco. Se eu desvio e nem me lembro do buraco, é neuroaprendizagem. Não é que eu aprendi, não é que eu tenha aprendido e esquecido. Eu fiz, naquele momento, um processo de aprendizagem para desviar do buraco. Já Júlio, que já caiu naquele buraco, ele vai olhar e já tem um registro. Então a aprendizagem dele é outra. Ele já vai preventivamente longe do buraco. E tem alguém atrás da gente com um celular que cai no buraco. Cada um faz um registro diferente. Eu vou passar de novo e posso cair, que talvez eu não lembre. Porque eu aprendi só para desviar. O Júlio já tinha aprendido antes, certo? E o que estava com o celular? Talvez nunca mais se esqueça. Então, essa é a forma boa de falar de neuroaprendizagem, apesar de que, enquanto isso, se estiver esfriando aqui e meus pelos e minha pele se contraindo por causa do frio, também é neuroaprendizagem. Meu cérebro está se protegendo do frio. Então, meu amigo, minha amiga que está nos assistindo, o Fábio é um especialista neste comportamento físico não verbal. Mas não pense que a pessoa que você está conversando, mesmo não sendo especialista, ela pode perceber isso que ele está falando.
Muito E fica mal pra você. Muito Que você não tá prestando atenção no que ele tá falando, que você não tá desinteressado, que você tá querendo ir embora. A pessoa inconscientemente percebe, menos não sendo Perfeito. especialista. Perfeito. Não é isso? E outra coisa, vou reforçar o que você está falando. Quantas vezes na vida nós já passamos pela situação em relação a outras pessoas? Não fui com a cara. Tinha algo de estranho. A primeira impressão pode ser a que fica. É claro que entram vários fatores, como roupa, contexto, contrastes, mas muitas vezes você chega num local com expressão de dor e as pessoas podem interpretar de uma outra maneira. Porque só na face a gente tem 10 mil expressões. Então, mesmo a expressão de raiva, que é super importante a gente perceber, às vezes a gente confunde com dor. Então, o cérebro, é impossível você olhar para uma pessoa ou alguém olhar para você e não ter vários processos cognitivos para interpretar o que você está expressando. Então, cuidado com o que você fala, no sentido de você falar o que você realmente sente. Porque se você fala o que não sente, você não vai expressar da mesma maneira em relação às palavras que você emitiu. Então, entra uma outra questão, todo mundo quer saber sinal de mentira. Não existe sinal de mentira. Existe a contradição do que eu falo e o que mais pesa, que é a linguagem não verbal, o que o corpo expressa, como por exemplo, Júlio, estou muito feliz de estar aqui com você. Minha alegria é imensa. E eu estou surpreso comigo mesmo, né? Porque eu estou tentando fingir que eu estou feliz, então... Se baixar a cabeça assim, já entregou. Entregou. Mas os nossos avós já não falavam, Júlio, sobre neurociência? O que houve, Júlio, do comportamento? O que houve, rapaz? Levanta essa cabeça. Isso. E levantou a cabeça. Eu duvido você conseguir trabalhar com muita atividade, com muita alegria, de cabeça baixa. Quer ver uma coisa que me irrita? Hein, Fábio? Você vai conversar com a pessoa, você encontra com a pessoa, você tá todo animado com a pessoa. E aí, rapaz, como é que tá? Como é que tá a vida aí? Quanto tempo? Como é que tá tudo bem aí? Mais ou menos. Tá tudo mais ou menos. Já viu quando as pessoas falam assim? Sim. Aí eu entro até, dependendo da idade, eu tenho 62 anos, então não é discriminar o idoso, né? Que eu sigo o estatuto do idoso, mas acabei de terminar a faculdade de tecnologia e gerontologia. Muita gente também... Infelizmente, a gente vive numa cultura onde a idade está associada à dor, à tristeza, a você literalmente se aposentar e ir para os seus aposentos. Literalmente o isolamento social. Então, a gente vê a cultura da dor, a cultura do envelhecimento associada a coisas que não têm associação. Se você se cuida, você não tem que sentir dor porque está idoso. Agora, aqui a prevenção no Brasil é o must da prevenção, o máximo, cara, eu tenho plano de saúde, faço exame de 6 em 6 meses. E tomo todos os medicamentos. Isso é prevenção. Entende? Então, essa questão que você falou entra também, não só na linguagem não verbal, porque às vezes você está com... Vamos lá, um boceja, outro boceja. Por quê? Isso a gente chama de espelhamento, mas não tem empatia. Agora, se você está feliz... E eu estou aberto para captar essa felicidade, eu tendo a rir também. Não, mas certo? não. Repete esse negócio do espelhamento. Uma pessoa boceja, a outra boceja em seguida. Você está falando isso? O espelhamento, ele já era um termo usado há muitos anos, só que na década de 90 descobriram, na área que faz o movimento do cérebro, tanto esquerda quanto direita, que fica por aqui assim, essa área, ela é dividida em duas. É uma área que faz o movimento, mas tem uma que vem antes, que recebe o comando do movimento. Então, aqui eu penso e dou o comando. Júlio, eu vou levantar o braço, mas eu posso não levantar. Mas quando eu falo, Júlio, estou levantando o braço, teve uma comunicação dessa área com a área que recebe a informação e a área do comando. Isso é muito complicado por um lado, mas vamos lá. A área que recebe a informação do comando, mas não se mexe, tem neurônios que a gente chama de neurônios espelho. Por isso que uma pessoa boceja e a outra tende a bocejar quando vê. Só que isso vai muito além. Acho que eu compliquei muito. Vamos lá. Na área do movimento do cérebro, que mexe os nossos braços, pernas, tudo, nessa área tem alguns neurônios, algumas células nervosas especializadas em observar, quer dizer, em captar a observação do outro para se sintonizar. O cara que chega para você e fala, pô, não tá tudo bem. Se você não tiver naquele dia muito bem preparado para se deparar com 10 pessoas como essa, na quinta você já começa a falar a mesma coisa para os outros, porque vai acontecer um espelhamento no sentido de gerar uma energia que mexeu com a sua inteligência emocional e você acabou ficando triste de tanto se deparar com aquilo.
pode acontecer um espelhamento. Pode acontecer, você que trabalha em empresa, nunca passou aquele dia, nunca viu aquele dia em que você foi dando bom dia para todo mundo, ou então alguém deu bom dia para todo mundo e teve alguém que falou bom dia só se for para você. Quer dizer, o cara está de mal com a vida. Ou então o cara fala assim, bom dia. Bom dia. Bom dia. Se você não souber se blindar, usar sua inteligência emocional, interpretar que aquilo não é para você, interpretar que você já não pode contar muito com aquela pessoa, e sim como você vai contar com outras para compensar, você vai cair na mesma energia dele. Então isso é um espelhamento, mas é uma coisa muito mais complexa. O bocejo é um espelhamento que não tem um porquê de um bocejar, outro bocejar, em princípio, mas isso tem que ser estudado, porque eu dou aula e há décadas eu vejo alguém bocejar aqui na frente e alguém lá atrás depois boceja sem ver um ou outro. Entendi. Mas, entrou novamente nessa questão do espelhamento, esse cara que fala pra você, não tá tudo bem, não é só o que ele fala e como ele fala pela voz triste. As expressões dele, se você olhar para o rosto daquele indivíduo, aquelas expressões têm uma potência muito grande. Então, mesmo que você se blinde, mesmo que aquilo não te faça mal, seu cérebro vai processar o que foi negativo, que foi o que ele captou. E outra coisa, o cérebro presta muito mais atenção no negativo do que no positivo. Então, ver as pessoas alegres é mais difícil do que ver as pessoas tristes. E o que é interessante é que nós dois não bocejamos aqui esse tempo todo, tá? Sim, mas se tivesse botado aqui... Mas se eu tenho um post, depois você coloca o post se der tempo, não precisa. No meu Instagram, que eu coloco lá, se sintonize com o cliente com espelhamento. Eu vou dizer o post, vou dar o spoiler aqui. Eu começo o post. Você não viu falar em espelhamento? Peraí. Se você nunca ouviu falar em espelhamento, ele pode estar acontecendo agora. Que pode ser que você esteja bocejando, porque eu bocejei. Pode ser que a sua respiração tenha mudado. E espera que pode ser... Comenta aí no canal se você bocejou, hein? E espera que pode ser que daqui a alguns minutos, do nada, você boceje. E se eu tivesse bocejado de verdade, a probabilidade seria maior ainda. Mas até aí, não tem empatia. Então, a grande questão, entrando aqui no mérito do Cid Moreira, é que o repórter, ele tem que ser uma pessoa empática como qualquer ser humano, mas o papel do repórter no código de ética, que não é o que acontece mais, então não vou falar de ninguém especificamente, nem de emissora, nem de rede social, de uma forma geral as pessoas emitem a opinião delas, enquanto o papel do repórter, na essência, na comunicação social, é dar a informação já de uma maneira colocada com base, né, em quem passa, no no veículo, certo? Então, se é a emissora tal, XY, canal tal, X ou Y. Que mídia pode ser eletrônica, mas o veículo. Mídia digital, o veículo é rede social. Então, quando você cria uma matéria, claro que você colocou ali a sua opinião, e quem assiste, se não quiser ser manipulado, tem que saber disso. Mas tem gente que quer acreditar em tudo, mas vamos lá, assiste quem quer. Mas, por outro lado, na hora que você coloca ali a sua opinião, até aí, se você conseguir manter a neutralidade da entonação, mas aí a coisa fica difícil. Aí vem o desafio do repórter, que era o que o Cid Moreira fazia. Ele conseguia dar uma matéria dizendo que alguém morreu, alguém nasceu, alguém ganhou, alguém perdeu, sem dar informação da opinião dele, muito menos da própria emissora. Mostrar total imparcialidade. Exatamente agora. E quando o repórter fala, eu sou totalmente imparcial. Por exemplo, né, em relação ao presidente X, né, eu não tenho nada contra ele. E contra o Y também não. Claro que eu acabei de dar informação. E o X não tem nada contra ele. Eu elevei a voz e falei que não tem nada contra ele. É mais provável que eu tenha. E o outro eu baixei o tom de voz. E o Y, eu não tenho nada para falar. Tá certo. E um eu falei, não tem nada contra. E o outro eu falei, não tem nada para falar. Então a linguística, a forma que eu construí aqui a frase, mesmo de improviso, denuncia, né, que eu estou contra um e a favor de outro. Isso. E agora? Vamos lá pro Cid Moreira? Vamos lá. Vamos? Deixa eu explicar aqui. Aqui foi, assim, sem entrar em mérito político de emissora, que isso aqui é um caso histórico no que diz respeito à comunicação social no Brasil, onde um governador do estado do Rio
se sentiu ofendido, que eu não me lembro qual foi o motivo específico, e conseguiu um direito de resposta na própria emissora que emitiu algo que o incomodou. Mas ele não, nesse direito de resposta, ele não teve o direito de falar. Quem teve que falar foi o nosso saudoso Cid Moreira, e olha aqui a total imparcialidade em todos os sentidos, porque tudo que ele fala é contra a própria emissora dele. Então eu considero a neutralidade de um repórter, a imparcialidade que nós não encontramos mais. Então, além da matéria poder ser criada, que é óbvio, a opinião é emitida, aqui é o auge, como é que eu posso falar? É a nota 1000 da neutralidade, porque ele é neutro no que fala e falando da própria empresa para a qual ele trabalha. Então, minha gente, olha só, presta atenção. Nós vamos fazer uma avaliação, uma análise do Cid Moreira, da expressão facial do... Não política, tem nada a ver com Globo, Globolixo, Brizola, disso, esquerda, direita, pelo amor de Deus, tá bom? Disso. 1994. Ah. Vamos lá. 94, né? Nem sei. Vamos começar? Sim, pode botar. Ah, e outra coisa, você não vai precisar ficar esperando muito, não, porque a intenção aqui não é você ouvir o direito de resposta todo, as palavras do governador através do Cid Moreira. E sim, em qualquer ponto que parar no momento que ele fala, você não vai conseguir captar variação tonal. E se o Júlio correr a linha do tempo também, você não vai ver expressão facial praticamente nenhuma que denote opinião dele. De acordo. Em cumprimento à sentença do juiz de direito da 18ª Vara Criminal da cidade do Rio de Janeiro, em ação de direito de resposta movida contra a TV Globo, passamos a transmitir a nota de resposta do senhor Leonel de Moura Brizola. Todos sabem que eu, Leonel Brizola, só posso ocupar espaço na Globo quando amparado pela Justiça. Aqui cita o meu nome para ser intrigado, desmerecido. Aqui a gente já tem um monte de informação. Quais são? Primeira informação que deveria mexer muito com o emocional dele, por mais que a pessoa tivesse controle, entenda, não tem como controlar a expressão. A expressão vem da emoção, do sentimento. Sentiu, vai ter expressão. Um momento crucial aí seria quando ele repetiu o nome do Leonel de Moura Brizola. Ele deveria, se ele não tivesse imparcial, ter alguma variação tonal, alguma expressão, algum alto e baixo, falando um dos três nomes, e não teve. Então, o nome é a palavra que a gente mais ouve, porque nós pensamos internamente, conversamos com nós mesmos. Fábio, você vai fazer o quê? Júlio, você vai fazer o quê? Você vai para a Ucrânia, onde você nunca foi. Se alguém gritar seu nome, você vai olhar para trás. Então, quando você fala o nome de outra pessoa, onde nesse caso ali, né, uma pessoa que está falando contra a própria emissora dele, ele poderia demonstrar alguma emoção, né, de rejeição aqui. Uma insatisfação qualquer. 100% ético. Vamos lá? Sido achincalhado perante o povo brasileiro. Quinta-feira, nesse mesmo Jornal Nacional, a pretexto de citar a editorial de O Globo, fui acusado na minha honra, e pior, apontado como alguém de mente senil. Ora, tenho 70 anos, 16 a menos que meu difamador Roberto Marinho, que tem 86 anos. Se é este o conceito que tem sobre os homens de cabelos brancos, que os use para si. Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa e basta para isso olhar tá bom, a acho que pode adiantar e... convivência contra regimes autoritários. Pode parar ou adianta? Pode parar aí, porque eu acho que... Aí, assim, você viu que já tem mais do que informação suficiente que ele fala. Né? Ele compara, porque ele foi chamado de senil, né, pelo próprio ex-dono da Globo. Isso aí não é especulação. Ele ganhou esse direito de resposta por uma questão na justiça. Então não vamos entrar no mérito de... Né, não é especulação. E nem se foi certo ou errado, porque a gente vai voltar no tempo para julgar isso aí. Então a grande questão é seguir. Pela justiça ele conseguiu esse direito, porque ele se sentiu ofendido pelo próprio dono da emissora, que era mais velho que ele, e chamou ele de senil. Então ele tirou, né, essa informação e colocou através desse direito de resposta. Então, vamos lá. Ele teve que falar, o Cid Moreira, no início, os três nomes do governador.
Ele teve que repetir o nome da emissora, ele teve que repetir o que foi falado contra o próprio, né, governador pela emissora, pelo próprio dono da emissora, que ele também repetiu o nome, e não teve variação de donação nenhuma. Inclusive, ele consegue falar parecendo que não tem ponto e vírgula, para em nenhum momento dar deixa de que aquilo ali... Porque acontece? Quando você escreve isso na grafologia, que eu sou grafologista, quando você escreve, às vezes, os intervalos entre as palavras varia, é muito complexo. Vou falar só isso. Isso pode sugerir, em toda uma redação, pausas, respirações, literalmente, para você pensar no que vai escrever. Então, quando ele não faz essas pausas, você consegue entender todo o conteúdo, mas se ele faz alguma pausa diferente, ele simplesmente pode, naquela pausa ali, dar algum tipo de sugestão. E não dá para captar isso aí. É impressionante. Então, a gente para por aqui ou continua? Só finalizar para as pessoas entenderem Dominou como... nosso país. Todos sabem Lá no que finalzinho critica há mesmo. muito tempo a TV Globo, seu poder imperial e suas Para não parecer que manipulações. a gente está Mas falando a de ira da política, Globo né? que se manifestou na Adianta? Pode ir, quinta-feira, adianta. É bem grande, tá vendo? Então, assim, vai... Tá bom aqui? Isso. Parei. Não, vai, pode parar. administrativa com o governo federal, Pode parar. É do início Tá. ao de fim. concessões e favores. É do início ao fim, assim. Tá. Então, assim, a intenção aqui não é levar muito tempo para analisar o que em toda a estrutura não muda. É impressionante ver alguém... Ele é um profissional mesmo, né? Sim. E outra coisa, ele não foi treinado para ler o direito Não de foi resposta. treinado, Não. Sim, ele não foi treinado. O que acontece? É a neuroaprendizagem. Como você constrói o seu raciocínio de hoje, depende do que está no seu inconsciente e foi armazenado ao longo do tempo. Então, ele entendeu, quando fez a faculdade dele, que o código de ética deveria ser cumprido e ele deveria ser neutro. Com o tempo, os outros continuaram entendendo o código de ética, mas você pode buscar uma segunda opção. Todos fazem assim, por que eu não vou fazer? Aí o código de ética deixa de ser código de ética. E eu não estou falando do jornalismo só. De uma maneira geral, em outros segmentos que eu trabalho, eu sempre pergunto aos profissionais, você já leu o seu código de ética? É muito difícil. E quando você encontra, como num determinado segmento que eu atuo, né, um profissional extremamente gabaritado em nível de América Latina, do Norte, Central, e ele é o profissional da gestão técnica, então ele chega num determinado lugar, ó, isso não pode ficar aqui, isso não pode ficar ali, esse ralo tem que sair dali, essa porta tem que abrir ao contrário. Ele é o inimigo de todo mundo, porque todo mundo entende que o normal é, se puder dar um jeitinho fora do código de ética, e isso, infelizmente, gera uma distorção dessa palavra, normal. Comum é fazer isso, normal é cético. E o que eu acho interessante é que o texto ele foi muito bem formulado para provocar mesmo, provocar, falar o nome do Brizola várias vezes, falar o nome da Globo várias vezes, falar o nome do Roberto Marinho. Quer dizer, hoje em dia, você vê o bolsonarismo como fala do Globo lixo, que não sei o quê, até isso vem se arrastando desde a época do Brizola, para você criar esse ódio da Globo. Isso é interessante, mas assim... E olha que o Brizola era de esquerda e o Bolsonaro é de direita. Mas a gente está aí assim com 1994, então a gente tem 30 anos. Nesse período, muita coisa, teve muitos altos e baixos. Né, E outra coisa, eu não acho nada demais uma emissora ter um posicionamento político. A grande questão é ela não se declarar assim, sabe? E outra coisa, a grande questão é você não poder... Você está num país onde existe uma polarização política, mas não existe uma polarização proporcional no meio de comunicação de massa, que por mais que a rede social hoje tenha mudado a força do meio de comunicação de massa, não adianta que o que está aqui, né, passou na TV, e o que passa na TV vai estar aqui depois. Então a grande questão não é essa. Nós somos o único país com 200 milhões de habitantes que não tem duas emissoras, como por exemplo nos Estados Unidos a gente tem Fox, declaradamente diz que é republicano. Certo? Republicano. E CNN declaradamente é democrata. Então, longe de eu achar que a culpa é da Globo de alguma coisa, a culpa é de todo um contexto, né, onde não tem uma segunda emissora, a gente vai ficar buscando culpado? Não tem. Então, na verdade, esses méritos acabam entrando de direita e esquerda, e a referência, se for emissora, é ela.
mas longe de colocar ela como, né, a culpa. Porque se ela fosse a favor, por exemplo, do bolsonarismo, né, aí quem é Bolsonaro não estaria contra ela. Então, eu prefiro não me posicionar contra a emissora, entendeu? Nesse sentido. Até porque eu não me posiciono politicamente. E Mas também entendo o que você falou. E também que a razão desse programa aqui, que nós estamos fazendo aqui, não é para falar de política. Sim, é não, você falou que está correto. Linguagem Você falou não que tá correto. verbal. É isso aí. Você gostou? Vamos fazer outras entrevistas com o Fábio Neme, analisar outras Não, pessoas. eles podem mandar vídeos Exatamente. pra gente ver. Isso que eu ia Inclusive, falar. ó, se você descobrir vídeos do Didi, que eu estou tentando editar, mas tem muita especulação, pouca informação e poucas vezes ele falando, e ele não foi entrevistado depois que foi preso. Se você não sabe, é o maior escândalo da música mundial, porém está sendo abafado política e economicamente, música, assim, dentro, em função do contexto da música, porque respinga em muita gente. Então, se você tiver vídeos, não necessariamente dele, que você acha, poxa, coloca aí pra gente fazer uma análise, pode contar com a gente. Então, sugere um nome aí, escreve aí nos comentários, aproveita, bota o like aí, inscreve no canal aí. Até o próximo vídeo. Grande abraço pra vocês, hein?